Olá, seres divinos, estou de volta com as Spiral Talks e hoje vamos continuar com a abordagem ao Reiki, hoje com um vídeo mais técnico e mais aprofundado, portanto, na história do Reiki. A origem do Reiki remonta aos princípios do século XIX, sendo originário do Japão, foi levado por uma descendente de japoneses para o território americano. Em tempos de conflito entre estes dois países, astuciosamente a mestre Awaio Takata encontrou a forma mais adequada para ter a aceitação que pretendia, dando uma imagem diferente da original à história do Reiki, fazendo com que este passasse a ter valores ocidentais, criando os predicados essenciais para obter a aceitação de que necessitava. No entanto, a verdade é que Mikao Usui era budista e não católico. Enquadrando historicamente, os americanos pretendiam fazer uma base naval no Havaí e pediram aos japoneses autorização para a construir no território que lhes pertencia. Face à recusa nipónica, os americanos tomaram pela força o arquipélago e isso originou alguns acontecimentos bélicos da Segunda Guerra Mundial, com o ataque japonês a Pearl Harbor e a largada de 2 bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki pelos americanos. Conta-se que Mikao Usui foi provocado pelos seus estudantes na Universidade Católica de Doshisha, em Kyoto, Japão, e eles queriam saber, já que, porque é que ele falava sempre, mas nunca demonstrava o fenómeno de cura relatado nas histórias de Jesus. Sem resposta credível perante a desconfiança daqueles jovens, demitiu-se do cargo de reitor que desempenhava e decidiu procurar estes métodos de cura numa busca que o levou aos Estados Unidos da América, onde deu aulas numa faculdade, tendo ainda passado pelo Tibete, Índia e China. Depois de muitos anos de laboriosas pesquisas, encontrou algumas chaves, mas não o método para as utilizar. Resolveu então ir para o Monte Kuruyama, ou mais conhecido como Kurama, uma montanha sagrada do Japão, onde se encontram vários templos, e ali permaneceu em retiro, meditação e jejum durante 21 dias. Teve várias visões sobre o método de cura e da maneira de utilizar determinados símbolos para manipular a energia com esse fim, tendo atingido a iluminação ao fim desse período de tempo. Ao descer o monte, magoou-se num dedo grande do pé, tendo deixado o mesmo a sangrar. Este terá sido o primeiro momento em que usou o seu conhecimento que tinha adquirido neste retiro, para rapidamente estancar não só a dor, mas a hemorragia. E isso foi, de facto, alcançado por ele. E ele continuou então o seu caminho até uma estalagem, onde pediu uma refeição completa. Tal não era de todo aconselhável, uma vez que tinha estado 21 dias sem se alimentar. Todavia, a refeição foi digerida com normalidade, o que se considera ter sido o segundo benéfico efeito do Reiki, que ele próprio começou, portanto, a aplicar a ele mesmo. Uma rapariga que estava a servir apresentava um abscesso e queixava-se de dores. Mikao Uzui pediu então para que lhe desse permissão para colocar as mãos dele junto à face dela. A rapariga anuiu e, ao fim de alguns minutos, a dor abrandou significativamente. Ora, Mikao Uzui andou cerca de um ano pelas ruas a tratar as pessoas mais carenciadas, mas chegou à conclusão que isso era uma perda de tempo. E isto porquê? Porque a grande parte delas voltava aos comportamentos e ações que conduziam a estados de desequilíbrio. Criou então a primeira escola de Reiki, a que chamou Uzui Shiki Reiki Ryo-o, da qual foi o primeiro presidente. Esta escola ainda hoje está ativa e nela apenas são admitidas pessoas por convite e o acesso a estrangeiros é vedado, e o presidente atual, pelo menos quando eu fiz o meu manual de Reiki, chamava-se Kimiyoko Koyama. Assim nasceu o sistema Uzui de Reiki. E hoje, muito rapidamente, vou-vos deixar então aqui com um enquadramento de como o Reiki chega do Japão ao mundo ocidental. O que é que aconteceu em seguida? A iniciação de Shushiro Hayashi, que viveu entre 1878 e 1941, um médico reformado da Marinha Imperial Japonesa,
deve ter sido o início do alargar do tratamento pelo Reiki a todo o corpo, com o incremento de algumas posições de imposição de mãos, as 5 inicialmente criadas por Mikao Usui. Os conhecimentos médicos e a experiência do Dr. Hayashi foram posteriormente transmitidos à mestre Awayo Takata, que se deslocou do Havaí ao Japão, e no hospital de Maeda foram-lhe diagnosticados alguns problemas que teriam de ser resolvidos por meio de intervenção cirúrgica. Uma prática médica que à época tinha um sucesso muito reduzido. Terá então sido aconselhada a fazer um tratamento com o Dr. Hayashi, e ela assim o fez, e ao fim de alguns meses de tratamento estava recuperada o suficiente para não necessitar sequer da intervenção cirúrgica sugerida inicialmente. E o Dr. Hayashi é este senhor aqui que vos estou a mostrar. Foi, portanto, o primeiro grande iniciado do mestre Mikao Usui, que também vos mostro, que foi este senhor, então, que era professor numa universidade, talvez assim se consiga ver melhor, numa universidade japonesa, católica, e ele era budista. Em seguida, o que é que acontece? Então, a Awayo Takata, o interesse dela sobe, digamos assim, e foi, claramente, não é, em proporções enormes, porque algo que consegue evitar até uma cirurgia bastante necessária, despertou-lhe um enorme interesse. E então acabou por ficar a aprender até atingir os ensinamentos correspondentes ao Okuden, que é o nível 2. Mas sobre isso falaremos mais à frente. Voltou então ao Havaí, onde começou a fazer tratamentos. Posteriormente, o mestre Hayashi, portanto o doutor que a curou, deslocou-se ao Havaí, onde iniciou a Awayo Takata no grau de mestre, sendo a primeira ocidental a ter o nível de mestre de Reiki. Desde esse momento que a iniciação de Reikianos passou a fazer-se no Ocidente por intermédio da mestre Takata, que assim iniciou 22 mestres, que por sua vez fizeram expandir o Reiki pelos continentes americano e europeu. Em 1983 foi criada uma Associação Internacional de Reiki presidida pela neta de Takata, a grande mestre Phyllis Lei Furumoto. Portanto, Mikao Usui descobre e sistematiza o sistema Reiki. A primeira pessoa que ele forma e que se torna mestre de Reiki é este senhor, o Dr. Hayashi. Logo em seguida, Hayashi cura esta havaiana, a mestre Takata. E é ela que traz, portanto, o Reiki para o Ocidente. O Reiki em Portugal. Basicamente, o ano de 1988 marca a chegada do Reiki a Portugal pela mão de alguns mestres alemães e holandeses. Tal como a maior parte das novas técnicas deste género, foi pelo Algarve que o Reiki chegou até nós, em virtude desta ser, por excelência, uma região de turismo, tem toda a lógica, não é? Por volta de 1992, vieram até nós alguns mestres de outras nacionalidades, havendo notícia de pelo menos um italiano, um canadiano e um suíço. E estava aberta, então, a porta para a expansão do nosso país do Reiki. E os primeiros mestres de nacionalidade portuguesa apareceram em Portugal em 1994. Também eles residentes no estrangeiro, mas ensinando esta nova técnica quando cá se deslocavam. No ano de 1996 é marcado então o início do desenvolvimento do Reiki entre nós, pela mão dos primeiros mestres residentes em Portugal, porém também eles formados no estrangeiro. Atualmente há um crescimento forte de pessoas à procura deste excelente método de cura, o que tem aumentado substancialmente o número de iniciados, terapeutas e mestres. O Reiki é, também, uma excelente ferramenta de evolução pessoal, de remoção de bloqueios emocionais e de eliminação de hábitos indesejáveis, a possibilidade de tratar situações do presente, mas igualmente do passado ou mesmo do futuro, abre perspectivas extraordinárias a todos aqueles que se preocupam com a sua evolução espiritual. Bloqueios de origem kármica também podem ser tratados ou dissolvidos, se quisermos, pelo método de Reiki. Pelo menos é aquilo que supostamente acontece, mas isso não é tão relevante para o próprio Reiki em si.
Por fim, de salientar ainda que o Reiki é conhecido como terapia complementar pela Organização Mundial de Saúde desde 1962. E de destacar, por fim, que este método de cura natural é já hoje aplicado em algumas instituições de saúde em Portugal, nomeadamente pelos IPOs, por exemplo, e que em alguns hospitais tem sido uma técnica utilizada como experiência piloto, digamos assim, mas em alguns já é efetivamente uma terapia complementar que é aplicada e em particular nos IPOs, como um método extraordinário de apoio à medicina convencional. Esta foi a nossa incursão de hoje aqui no Spiral Talks, que eu vos convido a acompanhar, a deixarem o vosso like, a tecerem os vossos comentários, a deixarem as vossas críticas, as vossas perguntas e no final também a partilharem estes vídeos e também a deixarem o vosso contributo, se assim o desejarem, através das indicações que deixarei nos comentários. Grato pela vossa presença, um abraço nos vossos corações.